Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vindas ao ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Bem, estou muito feliz de estar aqui com você para mais um vídeo, mais uma mensagem aqui que eu creio que vai falar muito com você. Creio que vai edificar muito você. Por isso eu queria que você ficasse comigo até o final. Isso mesmo, fique comigo até o final. Se você não pode assistir, só ouça. Coloque o fone de ouvido, só ouça. Se você estiver no trabalho, em qualquer lugar, essa mensagem vai impactar muito você. E por isso, eu peço que você deixe o seu like. Sabe, deixa o seu like, pois o seu like é o combustível que mantém o meu canal de pé. E se você não é inscrito, vem pra cá, se inscreva no meu canal. Eu tenho muitos vídeos bons aqui que vão ajudar e vão edificar você. Bem, sem demais delongas, vamos para o tema que nos interessa. Hoje eu venho falar sobre Eu Sou o Pão da Vida. Lucas, mas esse tema é um tema muito simples, né? O que você tem a agregar na minha vida com esse tema? Bem, eu queria ler aqui João capítulo 6, do versículo 48 ao versículo 59. Para explicar aqui o contexto, para trazer aqui pra gente o contexto aqui, porque eu tô trazendo esse tema para nós. Lá em João capítulo 6, versículo 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga em Cafarnaum. Bem, aqui eu trouxe o contexto aqui em que Jesus fala que ele é o pão da vida. Em que Jesus ele fala que ele é a bebida. Que Jesus fala que nós temos que comer desse pão. Ele se apresenta como o pão da vida. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim: Jesus é para a alma o que o pão é para o corpo. Quando nós queremos nos saciar, queremos comer alguma coisa ali, né, que nos sacia, sempre pensamos no pão. Aqui no Brasil tem o famoso pão francês, que a maioria dos brasileiros gostam de comer de manhã. Seja com margarina, seja com pão com ovo, seja pão com carne, sabe? Seja pão com leite condensado, tem gente que come pão com leite condensado, gente. Dá pra acreditar um trem desse? Então assim, pão, as pessoas, está na vida das pessoas, ainda mais aqui no Brasil, que todo mundo tem essa cultura de comer. Bem, e o que as pessoas, porque Jesus começou a falar isso aqui, começou a falar sobre o pão. Antes de Jesus falar essa mensagem aqui, Jesus ele tinha multiplicado os pães e os peixes. Lembra quando Jesus estava pregando para a multidão, era mais de 5.000 pessoas, e aí Jesus com 3 pães e 2 peixes multiplicou para mais de 5.000 pessoas. Então as pessoas, elas viram o milagre que Jesus fez, e elas falam: agora a gente pode se saciar com ele pode nos alimentar. Mas Jesus ele não queria só trazer um alimento material. Ele veio para trazer um alimento espiritual. Até porque naquela época, as pessoas, elas não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Elas não tinham facilidade de plantar, de ter alimentos como a gente tem hoje. Hoje o mundo está globalizado. Globalização, né? Hoje o mundo ele tá aí com tecnologias, plantações, eu posso modificar a terra, eu posso modificar a genética, sabe, das plantações. A logística ficou muito melhor de eu levar alimento. Antigamente não tinha isso, e as pessoas tinham pouco acesso à comida. Então, o que eles tinham de comida era pão, era os bolo feito de trigo. Então, assim, era muito limitado às pessoas, e por isso elas tinham essa imagem. E por isso que Jesus falou logo depois: eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim, das minhas palavras, terá a vida eterna. E por que Jesus usa o pão como exemplo, né? Ele fala que ele é o pão. Porque o pão é o método mais usado, né? Conforme eu falei, o método mais usado para as pessoas se alimentarem naquela época. Naquela época, era só disso que elas se alimentavam praticamente. Pão, farinha, bolo de farinha. Tinha os animais, só que era
bem específico, assim, uma data, um dia bem específico, como se fosse o nosso domingo. Um dia bem específico para eles comerem da carne. Então, assim, naquela época era bastante limitado. E Jesus ele coloca como como um método mais usado para nós alcançarmos, um método para alcançarmos a salvação. É Jesus Cristo, é Ele mesmo. E é um alimento necessário. É um alimento que naquela época era necessário. E Jesus ele é necessário na nossa vida. É necessário nós seguirmos a Ele. É necessário nós escutarmos as suas palavras. É necessário nós seguirmos a Cristo. Assim como o pão é necessário na vida daquelas pessoas, Jesus é necessário na nossa vida. Por isso é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta do pecado, é Ele que nos ensina, é Ele que trouxe o Evangelho, é Ele que nos justifica perante Deus, é Ele que nos dá a vida eterna. Jesus fala, aquele que comer deste pão viverá eternamente. Aqui, como eu disse aqui para vocês, é Ele que nos conduz. Então Jesus é necessário na vida de todos, assim como o pão era necessário na vida das pessoas. E Jesus estava se colocando como necessário. Jesus falou, vocês precisam comer do meu pão, da minha carne. Vocês precisam se alimentar de mim, para vocês terem a vida eterna. O segundo ponto aqui é que era um alimento simples e nutritivo, acessível a todos. Todos poderiam fazer um pão naquela época. Todos. Só pegar o trigo. Até hoje você faz um pão se você quiser. Você pega a farinha de trigo, pega ali, né, um óleo, mistura ali e você faz um pão. Você consegue fazer um pão. Só sem fermento você consegue fazer. Pega um pouquinho de sal e você faz um pão. Você faz até pão de frigideira. Eu já fiz uma vez. Algumas vezes. Então, é bem simples e acessível. E Jesus e o Evangelho é acessível a todos. Todos podem se achegar a Jesus. Todos podem ouvir o Evangelho. A graça de Deus é para todos. O Evangelho são para todos. Todos têm um livre acesso ao Evangelho. Todos têm livre acesso à graça por meio de Jesus Cristo. Assim como o pão era acessível, Jesus ele é acessível. Por isso que ele se coloca como pão da vida. É algo diário. O pão era algo diário na vida daquelas pessoas. E Jesus tem que ser algo diário na nossa vida. O pão tem que ser algo diário na nossa vida. Não só o pão do café da manhã, mas o pão da vida, da palavra, da fé, do que Jesus Cristo nos ensina. E esse pão precisa ser compartilhado. Se você comprar muito pão e deixar dentro de uma vasilha, deixar uma semana ali, o pão ele vai começar a criar... O pão ele começa a criar umas crostas verdes nele, esqueci, mofo. O pão começa a criar mofo, por isso que ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser comido. E Jesus tem que ser compartilhado para as pessoas. E Jesus, ele é o pão e a bebida. Por que ele se coloca como pão e a bebida? Nós pegamos a ceia hoje. Nos últimos momentos que Cristo estava aqui na terra, ele ceiou com seus discípulos, comeu do pão e bebeu do cálice, do suco de uva ali, que significa o sangue dele. Jesus fala, fazei isto em memória de mim. Pois Jesus Cristo, ele deu sua carne foi amassada, sua carne foi ali, ó, judiada na cruz, que significa o pão. E o seu sangue derramou ali na cruz para limpar os nossos pecados, que significa o vinho, significa o suco de uva. Então Jesus Cristo simbolizou, e para o pão, e para você pegar o trigo, né, você pegar ali o óleo, o fermento, para virar um pão, você tem que amassar, e Jesus foi amassado na cruz do Calvário, sabe? Jesus ele sofreu, Jesus ele apanhou, por isso ele se coloca como um pão. E Jesus ele cita que ele não é o maná do céu que as pessoas na época do Antigo Testamento comeram é diferente. O maná que eles comeram foi um maná que eles comeram e depois eles iam ficar com fome de novo. Era algo passageiro, era algo momentâneo ali. Lá em Gênesis, na verdade em Êxodo capítulo 16, onde o povo hebreu recebeu o maná, quando eles estavam no deserto indo para a terra prometida, Deus jogou o maná do céu. E Jesus falou, eu não sou como o maná que vem do céu. Pois os seus pais comeram o maná e eles morreram. Sabe, e Jesus ele não é um maná onde nós vamos comer e nós vamos morrer. Não, Jesus ele é o pão da vida no qual vamos comer e vamos ter a vida, vida eterna. Sabe, Jesus ele nos supre com ele mesmo, esse maná que é Jesus, ele nos supre. Assim como o povo ali em Êxodo foi agraciado por Deus, nós estamos sendo agraciados com Cristo descendo do céu, não como maná, mas sim como nosso Salvador. E nós temos que nos alimentar desse Cristo. Você tem que se alimentar desse Cristo todos os dias. Você tem que se alimentar dele para ser igual a ele, para ser como ele é, sabe? Para amar como ele amou, para cumprir a sua palavra, o evangelho que ele deixou para nós.
sabe? É nos alimentarmos através da vida de fé. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ouvir e ler a palavra de Deus. Ler, e qual que é a palavra de Deus? Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra dele, sabe? Se alimentarmos de Cristo, nunca mais teremos fome de outra coisa. Lá em João capítulo 6, versículo 35, fala: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Quando nós comemos desse pão que é Cristo, nunca mais vamos ficar, a nossa alma vai ficar sedenta, a nossa alma vai ter fome. Porque quando a alma está com fome, ela vai tentar comer de todas as coisas, usufruir de todas as coisas deste mundo para preenchê-la. Mas quando eu como do pão da vida, que é Jesus Cristo, e a minha alma come verdadeiramente dele, eu não preciso de outras coisas para encher meu coração, pois Jesus vai ter preenchido meu coração. Eu escrevi aqui, ó: se comermos desse pão, temos forças para enfrentar o pecado e as aflições que essa vida nos dá. Se comermos desse pão, vamos ter força. Assim, quando você acorda de manhã, né, você está ali, e se você ficar sem comer, você não tem energia, sabe? Da mesma forma, se nós comermos do pão que é Jesus, vamos ter energia para lutar. Se nós não comermos de Jesus Cristo, nós vamos perder, nós vamos ficar fracos e não vamos conseguir. Precisamos de Cristo para prosseguir neste mundo e vencer as aflições e os pecados que nos deixam longe de Deus. Então, essa mensagem que eu deixo para você, essa palavra que eu deixo para você, que você possa ter em mente de que Jesus é o pão da vida. Coma dele todos os dias, leia os evangelhos. Se você não entende, pesquise, mas leia os evangelhos. O evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quer salvar você, quer salvar sua família, ele quer ser o pão da vida para você, ele quer te conceder a vida eterna. Então, olha, coma desse pão. Jesus é o pão da vida, no qual, se você comer, você nunca mais vai precisar comer e usufruir dessas coisas passageiras aqui neste mundo. Essa mensagem que eu deixo para você, muito obrigado e até a próxima.